Você já se perguntou o que a Bíblia diz sobre a cremação? Será que um cristão que opta por essa prática estaria impedindo a ressurreição prometida por Jesus? Essa dúvida é mais comum do que você imagina e pode gerar muita inquietação. Hoje, vamos esclarecer o que a palavra de Deus realmente ensina sobre esse tema, analisar a tradição bíblica e responder à pergunta: a cremação afeta a nossa esperança na ressurreição? Fique até o final, porque a resposta pode surpreender você. Parte 1. Contexto histórico e práticas bíblicas. Para entender essa questão, precisamos voltar no tempo e analisar como os povos bíblicos lidavam com os corpos após a morte. Na cultura judaica, que é a base da fé cristã, o enterro era a prática mais comum. Vemos exemplos disso em passagens como Gênesis 23, onde Abraão compra uma sepultura para enterrar sua esposa Sara, e em João 19, onde Jesus é sepultado em um túmulo. Mas será que isso significa que a cremação é proibida? Na verdade, a Bíblia não faz nenhuma proibição explícita sobre a cremação. O que encontramos são práticas culturais e rituais que refletem o respeito pelo corpo. Mas é importante lembrar que, em outras culturas mencionadas na Bíblia, a cremação também acontecia. Por exemplo, em 1 Samuel 31, vemos que os corpos do rei Saul e seus filhos foram queimados pelos homens de Jabes-Gileade. E Deus não condenou essa prática. Outro ponto importante a considerar é que, ao longo da história, diferentes culturas cristãs lidaram de maneiras distintas com o corpo após a morte. Nos primeiros séculos da Igreja, por exemplo, os cristãos preferiam o sepultamento, pois viam o ato como uma forma de imitar o enterro de Jesus. No entanto, com o passar do tempo e as mudanças culturais, a cremação tornou-se mais comum em várias partes do mundo. O que podemos aprender disso é que o mais importante não é o método em si, mas o respeito e a dignidade com que tratamos o corpo humano. Parte 2. O que realmente importa para Deus. Muitas pessoas se preocupam se o corpo será preservado para a ressurreição. Mas o que a Bíblia ensina sobre o poder de Deus? Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo fala claramente que o corpo que será ressuscitado não é o mesmo corpo físico que enterramos. Ele compara o corpo à semente de uma planta. O que é plantado é diferente do que irá brotar. Isso nos mostra que Deus não depende do estado físico do corpo para operar a ressurreição. Além disso, pense no caso de cristãos que morreram de formas trágicas, como em naufrágios, incêndios ou desastres naturais, e cujos corpos foram completamente destruídos. Será que Deus deixaria de ressuscitá-los por causa disso? Claro que não. Deus é o Criador do universo, e nada é impossível para ele. A ressurreição é uma obra divina que transcende as limitações humanas. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele já estava morto há 4 dias, e seu corpo começava a se decompor. Isso nos mostra que o poder de Deus vai muito além da preservação do corpo físico. Outro ponto importante é que a ressurreição prometida por Jesus não depende de condições físicas. Em Filipenses 3:21, Paulo afirma que Cristo transformará nosso corpo humilhado para ser semelhante ao seu corpo glorioso. Isso significa que o corpo ressuscitado será um corpo novo, glorificado, que não está sujeito às leis naturais que conhecemos hoje. Portanto, a cremação, ou a decomposição natural do corpo, não são obstáculos para o poder de Deus. Parte 3. A verdadeira preocupação dos cristãos. Agora que entendemos que a Bíblia não proíbe a cremação e que Deus é plenamente capaz de ressuscitar qualquer pessoa, independentemente do estado do corpo, precisamos nos perguntar: o que realmente importa na nossa preparação para a vida eterna? A resposta está na nossa fé em Jesus Cristo. Em João
11:25 a 26, Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ou seja, o foco não deve estar em como o corpo será tratado após a morte, mas em como estamos vivendo nossa fé em Cristo. Precisamos refletir sobre como estamos nos preparando espiritualmente para a eternidade. Estamos buscando viver segundo os ensinamentos de Jesus? Estamos praticando o amor ao próximo, o perdão e a misericórdia? Essas são as questões que realmente importam. Além disso, o apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 14:8 que, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Isso significa que o mais importante é estar em paz com Deus, confiando na promessa da vida eterna através de Jesus. Quando aceitamos Cristo como nosso Salvador, temos a garantia de que, independentemente de como nosso corpo físico seja tratado, estaremos com Ele na eternidade. Parte 4. Respeito pelas escolhas pessoais. Outro ponto que precisamos destacar é o respeito pelas escolhas pessoais. Cada pessoa ou família tem suas razões para optar pelo enterro ou pela cremação. Em alguns casos, a cremação é escolhida por questões financeiras, ambientais ou até culturais. É importante que os cristãos respeitem essas decisões, entendendo que a forma como tratamos o corpo não afeta nossa salvação ou a promessa da ressurreição. Devemos ter cuidado para não julgar os outros por suas escolhas. Jesus nos ensina a não julgar para que não sejamos julgados. Mateus 7:1. O amor e a compaixão devem estar no centro de nossas atitudes. Em vez de focarmos em questões secundárias, devemos nos preocupar em compartilhar o Evangelho e levar esperança às pessoas. Conclusão. Portanto, a cremação não é um obstáculo para a ressurreição dos mortos. A Bíblia não condena essa prática, e o poder de Deus está muito além das limitações humanas. O que realmente importa é a nossa fé em Jesus Cristo e a maneira como vivemos para Ele. O estado físico do corpo não limita o poder de Deus, e nossa salvação está garantida através de Cristo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse. E lembre-se, Deus nos chama para vivermos com esperança na ressurreição, independentemente de como nossos corpos sejam tratados após a morte. Até o próximo vídeo.